Estamos dando início à maior de todas as semanas, a Semana Santa. E de uma maneira muito particular, porque estamos com as nossas igrejas vazias, e celebrando a Semana Santa de uma maneira tão diferente. Quer dizer, é algo que de alguma maneira nos toca o coração, celebrar um domingo de Ramos sem o povo de Deus presente, com as ruas mais ou menos desertas. Isso nos traz uma tristeza ao nosso coração. Mas é importante que nós assumamos esta tristeza, assumamos esta dor, para que possamos, com a graça de Cristo, redimi-la. Então eu gostaria de, este evangelho longo, o evangelho da paixão, eu gostaria de tomar apenas 2 pontos e refletir esses 2 pontos, para que eles nos ajudem na meditação durante toda esta semana, mas de um modo particular, principalmente o dia de hoje. Gostaria de tomar as figuras de Jesus e de Pedro, diante da dor, diante do sofrimento, diante da vontade de Deus, da vontade do Pai, tomar aqui a postura de Jesus e de Pedro. Jesus, se nós pegarmos já desde a primeira leitura retirada do livro do profeta Isaías, nós vemos uma prefiguração da atitude interior de nosso Senhor. Isto é, esse texto, ele é um texto misterioso, ele fala a respeito do servo do Senhor, mas a igreja nunca teve dúvidas em aplicá-lo a Jesus, este servo, a respeito do qual pouco se sabia se era uma pessoa em particular ou se era todo Israel, mas em Jesus esse servo encontra a sua mais adequada representação. Então, quando nós lemos esse texto, quando nós ouvimos esse texto, nós percebemos as atitudes interiores, a motivação interior do coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Diz aqui o servo: o Senhor me abriu os ouvidos, não lhe resisti, nem voltei atrás. Isto é, essa total e completa docilidade de Jesus diante do sofrimento, diante da vontade do Pai. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Então, aqui nós vemos essa total aceitação, mas sem romantismo nenhum. A expressão a que eu me referia ontem, que eu tentei lembrar e não conseguia, era: eu não quero aqui dourar a pílula. Eu não quero dourar a pílula. Isto é, Jesus no sofrimento, na angústia, na tristeza de morte, como nós ouvimos no evangelho de hoje, Jesus, ele se coloca obedientemente diante da vontade do Pai. Nós ouvimos no evangelho, quando Jesus, evangelho de São Mateus, no capítulo 26, dos versículos 36 a 46, nesses 10 versículos, em que nós damos um passo para dentro da alma de nosso Senhor. Poucos textos nos mostram com tanta profundidade a alma de Cristo. Isto é, nós não estamos vendo apenas as atitudes de Cristo, quando Cristo perdoava alguém, quando Cristo fazia um milagre, quando Cristo caminhava proclamando o Evangelho. Aqui nós vemos
Em tudo isso nós vemos a alma de nosso Senhor, mas nesse texto nós vemos com mais profundidade a alma de nosso Senhor, em que Ele, diz aqui, que Ele começou a ficar triste e angustiado, e disse: a minha alma está triste até a morte. Então imagine, meus santos, eu não estou falando aqui de uma pessoa que sofre de vitimismo, de uma pessoa que sofre de coitadismo. Não, nós estamos falando do Filho de Deus, feito homem, e que diz: a minha alma está triste até a morte. Nós não podemos imaginar a tristeza, a dor, a angústia presentes no coração de nosso Senhor. Ele então apresenta-se a Deus dizendo: meu Pai, se é possível, afaste-se de mim este cálice. Contudo, não seja feito como eu quero, mas sim como tu queres. Meus irmãos, Jesus era uma única pessoa, é uma única pessoa, a pessoa divina do Filho de Deus, mas ele tem duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. E aqui neste mundo, Jesus, ele inclinou, ele ligou, ele uniu a sua natureza humana à natureza divina, conservando a natureza humana como natureza humana, a natureza divina como natureza divina, mas uniu-as de tal maneira que não houvesse oposição, de modo que a vontade humana própria de sua natureza humana se uniu perfeitamente à vontade divina própria da sua natureza divina. Então aqui nós vemos a natureza humana para quem o sofrimento não é agradável, para quem a dor não é agradável. Então, diante daquele sofrimento, daquela dor, daquela angústia tremenda, a sua vontade humana vai se inclinando a aceitar a vontade de Deus descoberta. Isto é, a vontade de Deus é que eu beba este cálice e o beba até a última gota. Então Jesus, nós vemos essa angústia, esse aperto interior em que ele vai se dobrando amorosamente à vontade de Deus. Então esta luta interior, imagine que mistério que nós podemos só vislumbrar um pouco. Esta luta aconteceu em Jesus. A alma humana de Jesus, a sua vontade humana se dobrando, aceitando amorosamente a vontade de Deus. Na carta aos Hebreus, vocês podem pegar depois, carta aos Hebreus, capítulo 5. E eu perdi aqui a passagem, mas eu vou encontrar. Hebreus, capítulo 5. Versículo 7. Hebreus, capítulo 5, versículo 7. Nos dias de sua vida mortal, Jesus dirigiu preces e súplicas, entre clamores e lágrimas, àquele que podia salvar da morte, e foi atendido. Embora fosse filho de Deus, aprendeu a obediência por meio dos sofrimentos que experimentou. Imagine que mistério que nós ouvimos, compreendemos, mas compreendemos apenas à beira, né? na soleira. Nós chegamos à soleira, às portas deste mistério, contemplamos um pouco, mas não conseguimos neste mundo adentrar em profundidade o que significa isso de Jesus, o Filho de Deus, que aprendeu a obediência por aquilo que sofreu.
Tendo em mente esta palavra da carta aos Hebreus, nós conseguimos compreender melhor esta palavra aqui do Evangelho de hoje. Meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice, contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Meus irmãos, aí aqui nós compreendemos que o coração de Jesus, o seu eu mais profundo, o seu eu pessoal, aderiu à vontade de Deus. É a pessoa divina que aceita fazer a vontade de Deus em tudo como ela se manifestar. Ora, meus santos, nós estamos celebrando a paixão de nosso Senhor, e não temos como celebrar a paixão de nosso Senhor se nós não tivermos em nós os mesmos sentimentos de Cristo. Se nós não estivermos dispostos a, em meio à luta, reproduzir em nós as mesmas atitudes de Cristo. É claro, fortificados pela graça de Cristo, alimentados pela luz de Cristo, motivados pela luz de Cristo, pela graça de Cristo, porque Ele opera em nós o querer e o fazer. Mas nós precisamos colaborar, porque não podemos ser meros espectadores de quem contempla este mistério, mas não está disposto a reproduzi-lo na própria vida. Aí então, nós olhamos para a nossa vida, para o nosso contexto atual e para todas as situações de sofrimento na nossa vida, e devemos nos perguntar: como tem sido a minha postura diante da cruz? Meus santos, nunca será demais isso repetir, isto é, que nós cristãos precisamos viver este momento singular, singularíssimo. Nós nunca vivemos, pode ser que venhamos a viver algo semelhante depois e até mais forte, mas até hoje nós nunca vivemos uma situação como essa. Quem já viveu? Quem que está ouvindo? Quem já passou uma Semana Santa às escondidas, vazia, dessa maneira? Quem passou a Semana Santa com as igrejas fechadas, lacradas? Quem? Quer dizer, é uma realidade dolorosa, e é importante que nós reconheçamos a profundidade deste fato, este sofrimento, que não adianta aqui, porque tem gente que quer resolver o problema dizendo que ele não existe. Isto é, sei lá, já recebi uns videozinhos tão bobos de, você não vai ter a celebração da Páscoa, mas quando você se reúne em casa, é Páscoa. O que é isso? O que é isso? Então é Páscoa, o que é missa, é Eucaristia, quando os protestantes se reúnem e celebram, porque se reunido em casa, aquilo é Páscoa, é Eucaristia, entende? Quer dizer, não é Páscoa, não é Eucaristia. Não, quando você acolhe um irmão doente, é Páscoa. Não, isso é muito bom, necessário e próprio do cristão, mas isso não é Páscoa. Como assim? Entende? Quer dizer, a gente diz que o problema não existe para resolver o problema, quando o caminho não é esse. O caminho é olhar o sofrimento nos olhos, reconhecer que ele existe, isto é, muitas famílias no mundo inteiro estão sem celebrar a Páscoa. Padre, mas nós estamos acompanhando pela internet. Muito bem, mas não é a mesma coisa, né? Nem de longe. Nunca para um católico participar da missa pela televisão foi a mesma coisa. Claro, se é só isso o que nós temos hoje, nós recebemos com agrado, mas ninguém come vendo uma comida pela televisão. Não tem como receber o corpo de Cristo pela internet. Entende?
Quer dizer, nós precisamos ser bem realistas, assumir a dor para, com a graça de Cristo, redimi-la. Reconhecer que para muitos os sacramentos estão raros e precisamos com toda a confiança dizer: meu Deus, por misericórdia, Tu, Senhor, que podes nos conceder a Tua graça por tantos meios desconhecidos a nós, concede-nos, Senhor, porque aqueles meios que nós conhecemos, os sacramentos, destes, temporariamente, estamos privados. Como é que eu vou pedir? Porque senão, a minha postura vai ser ou a postura de um ateu que não crê na verdade do sacramento, isto é, o que é a Eucaristia, o que é necessário para que eu possa celebrar a Eucaristia, para que eu possa celebrar a Páscoa. Eu preciso, dentre outros elementos, essencial, ter um ministro ordenado, um ministro validamente ordenado, ter as espécies eucarísticas, a matéria do pão e do vinho, e pronunciar a fórmula de consagração. Aqui estou resumindo, é claro que eu poderia explicar e aprofundar melhor, entende? Então eu não posso dizer que o problema não existe, mas o cristão, por quê? Porque o cristão, ele não foge do problema para resolvê-lo, ele com Cristo o enfrenta. Foi assim que Cristo fez. Ele não criou, não vai doer, não vai ter problema nenhum, não será sofrido. Não, será sofrido, será doloroso, mas Pai, seja feita a Tua vontade e não a minha. Então vamos viver este tempo, meus santos, que é um tempo de conversão, é um tempo providencial de Deus para a nossa mudança de vida. Nós precisamos rezar mais, porque qual é a nossa tendência? A gente se acostuma. Nas primeiras semanas, a gente sofre um pouquinho mais, daqui a pouco todo mundo se acostumou com este ritmo e volta à vida de antigamente, no corre-corre, porque a gente acaba criando coisas para o corre-corre, e você se esquece de Deus, e vai se deixando levar pelas preocupações da vida, e não vê, neste tempo pelo qual estamos passando, uma advertência providencial de Deus para a nossa mudança de vida, porque, meus santos, a vida do homem neste mundo é fugaz, é passageira, e nós precisamos nos preparar para a vida que não passa. Então, rezemos, peçamos a Deus a luz do Espírito Santo, peçamos a Deus que nos conceda a graça de abraçar a sua cruz, de carregar a própria cruz, de viver como Cristo, aceitando amorosamente a vontade de Deus, aceitando amorosamente a vontade do Pai na própria vida, para que, quando tudo isso passar, você saia um cristão mais fervoroso, mais obediente, mais zeloso com as coisas sagradas, para que você redescubra o valor da Eucaristia, para que você, quando voltar para a missa, quando as igrejas estiverem novamente com as portas abertas, escancaradas, você venha com muito mais alegria. Por quê? Porque você viu o que é ficar sem a Eucaristia. Entende? Porque se eu digo, não, mas em casa nós temos Eucaristia, a gente se reúne e a gente tem Eucaristia, quer dizer, então eu não perdi nada, né? Não, vocês perderam a frequência, a Eucaristia, vocês perderam a frequência, as confissões. Nós recomeçamos a atender as confissões aqui na paróquia, desde o início agora do mês, mas a frequência não será a mesma, porque nós temos que espaçar mais as pessoas, porque nós temos que seguir as regras necessárias para evitar qualquer perigo de contaminação, de modo que as confissões não serão mais tão frequentes como outrora. Então, é verdade, muitos cristãos perderam essa oportunidade, mas e quando voltar? Como é que eu voltarei?
Entende? Quer dizer, é uma ocasião de você repensar espiritualmente a cada dia, porque a nossa tendência é esquecer. Nós temos a tendência de isso esquecer, e aí a gente volta, entendeu? As distrações. Eu vou procurando me distrair, porque se eu pensar muito nisso eu fico triste. Sim, entenda, ninguém aqui deve ficar depressivo, pensando somente nessas realidades que nos faltam. Mas é necessário que nós vivamos esta dor inteira, que nós bebamos o cálice até a última gota, que nós aceitemos esta repreensão, esta correção providencial de Deus, porque Deus corrige a quem ama, para que isso seja para a nossa salvação. Pois bem, então, na primeira parte, nós vimos a atitude de Jesus, de total docilidade em aceitar a vontade de Deus. Mesmo quando isto lhe custou, e lhe custou muito, lhe custou uma tristeza e uma angústia de morte, lhe custou lágrimas, choro, como diz a carta aos Hebreus. Por outro lado, nós temos Pedro, que quando Jesus diz que muitos vão ficar escandalizados por causa dele, quando Jesus diz que haverá um sofrimento grande, Pedro tira por medo e diz: não, Senhor, olha, mesmo que todo mundo abandone o Senhor, eu não te abandonarei. E diz aqui a palavra que todos os outros discípulos disseram a mesma coisa, essa bravata, né? A gente olha e diz: não, imagine se eu vou abandonar nosso Senhor. Olha para você agora, qual era a sua atitude antes, e vê se você agora, nesse período de provação, se você está sendo fiel mesmo, ou se você não está vendo de que barro você é feito. Isto é, diante da dificuldade, muitos desanimam, vacilam e caem. E isso aconteceu com Pedro. Nosso Senhor, quando ouve a bravata de Pedro, né? Mateus capítulo 26, versículo 33, quando Pedro diz: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei, irei contigo até a morte. Jesus diz: Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Isto é, Pedro, vai rezar, homem, que o espírito pode estar pronto, mas a carne é fraca. Vai rezar, não fique achando que você é o Superman. Seja humilde, reconheça que você é pó, que você precisa da graça, que sem mim nada podeis fazer. Isso que Jesus diz a Pedro, diz a nós. Isto é, se nós não recorrermos à graça de Deus, nós iremos fraquejar e vacilar. Se nós não recorrermos constantemente à graça de Deus, isto é, se nós não rezarmos, e se nós não rezarmos mais do que estávamos rezando antes, já que hoje, ultimamente, a situação está mais difícil do que antes, se nós não rezarmos e rezarmos mais, nós iremos perecer, nós iremos adoecer, nós iremos desanimar, a nossa fé vai esfriar. Então nós precisamos olhar para a dificuldade, compreender em que ela consiste e buscar a graça de Deus, e não tirar por menos e dizer: não, Senhor, eu vou estar contigo sempre, porque foi isso que Pedro disse. E na primeira dificuldade diz que diante das criadas lá do local onde Jesus estava, Pedro começou a negar, a jurar e a esconjurar, dizendo: eu nem conheço esse homem, negando Jesus, abandonando o seu mestre. Por quê? Porque diz aqui, no versículo 58, que Pedro seguia Jesus de longe. Às vezes, meus santos, queremos também assim ser cristãos de longe, mais ou menos, sem muito empenho e sem muito compromisso. Queremos crer de longe,
sem muita radicalidade. Não precisa de tudo isso. E nós precisamos, meus santos, seguir Jesus de perto, com toda a radicalidade e com todo o compromisso, senão, com Ele, nós não entraremos em Jerusalém, para com Ele também entregar a nossa vida. Hoje, meus santos, entramos com nosso Senhor em Jerusalém, e Jesus entra em Jerusalém para entregar a própria vida. Hoje, nós queremos nos unir a nosso Senhor Jesus Cristo crucificado. Nós queremos nos deixar também crucificar, porque o destino do Mestre, o destino dos discípulos deve ser o mesmo do Mestre. Se o Mestre morreu e ressuscitou, nós só ressuscitaremos se com Ele também nós morrermos. Peçamos a Jesus, peçamos a Nossa Senhora e a todos os santos, aos nossos anjos da guarda, que nos deem esta sabedoria, que nos deem essa fortaleza de que precisamos para seguir Jesus, para pisar nos seus passos e com Ele também nos deixar crucificar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.